Bom, eu falei para vocês que eu não ia falar do relógio de Huygens, que vocês deviam ler a física, mas do Huygens eu tenho que falar. O Huygens se chama Christian Huygens. Ele nasceu em Haia em 14 de abril de 1629 e morreu em 8 de julho de 1695. Esse sim a gente tem que falar, porque nem os físicos falam muito. Eles já falam direto do relógio de Huygens para outros assuntos. Em física, Huygens é bastante lembrado por seus estudos sobre luz e cores. E vocês sabem que nós, analistas, pessoas, trabalhamos com as pessoas, precisamos disso. Percepção do som e força centrífuga que foge do centro. O entendimento das leis de conservação em dinâmica equivalentes ao moderno conceito de conservação de energia. O estudo da dupla refração do cristal da Islândia. E a teoria ondulatória da luz, baseada na concepção de que a luz seria um pulso não periódico propagado pelo éter. Então, vamos ver o que é refração e dupla refração. É lógico que vai ser a dupla refração. Refração é a mudança de direção de uma onda, geralmente sonora ou luminosa, passa de modo oblíquo para um meio cuja velocidade de propagação é modificada. É, na verdade, uma ação de desviar a luz. É um pulso não periódico. Periódico em matemática é uma função que retoma seu valor quando a variável sofre um acréscimo igual a um múltiplo qualquer de uma quantidade fixa chamada período. É um processo físico que expressa certos sintomas em períodos determinados. No caso aqui, ele vai descobrir que essa é a teoria ondulatória da luz é baseada na concepção de que a luz seria um pulso não periódico. Não tem isso. Propagado pelo éter. Éter, antigamente, eram 5 elementos: água, fogo, luz, água, fogo, terra, ar e água e éter. Éter, o Einstein deu o nome de éter, o éter de constante cosmológica. Bom, mais tarde. Através dela, explicou satisfatoriamente fenômenos como a propagação retilínea da luz, a refração, já falei para vocês, a refração é mudança de direção de uma onda, geralmente sonora ou luminosa, passa de modo oblíquo por um meio cuja velocidade de propagação é modificada, uma ação de desviar a luz. E a reflexão. Reflexão é uma palavra tomada da física, é a alteração do caminho de um corpo quando, em uma determinada velocidade, há um encontro desse corpo com um outro mais resistente, por exemplo, um ricochete. Ele, o Huygens, também procurou explicar o então recém-descoberto fenômeno da dupla refração. A gente já viu que a refração, a dupla refração, ela vai desviar a luz duplamente. Muito bem.
Seus estudos podem ser consultados em seu mais conhecido trabalho sobre o assunto, o Tratado sobre a Luz. Vocês devem estar achando maluco eu falar sobre isso, só que, por exemplo, você falar hoje em imunologia, se você falar em Nelson Weiss, você vai ter que entender sobre luz, tá? E nós temos fenômenos psicossomáticos. Bom. Na matemática, é bastante lembrado por seus estudos e escritos no campo da teoria das probabilidades. Eu falei para vocês, estudo da probabilidade é o estudo matemático das probabilidades. Eu falei para vocês que a gente ia precisar dele, aí sim, por causa do castelo de Alçai, enfim, por causa do acaso, das leis do acaso, de Aristóteles, etc. Probabilidades. A história das teorias das probabilidades teve início com os jogos de carta, dados e roletas. Permite que se calcule a chance da ocorrência de um número em um experimento aleatório. Ele também trabalhou com o estudo de curvas. Curvas são alcatrazes, pendes, alcovas, alombras, arcas, arqueiras, corcovas, encavas, recursos. Eu lembrei a vocês, há um tempo atrás, o vexame que foi o vão da ponte Rio-Niterói. Por quê? Porque a empresa que era contratada para fazer, que tinha engenheiro civil de verdade, que sabia fazer cálculo, foi muito viva, porque estávamos num governo que o ministro tinha todo o interesse em fazer de conta que o construtor da ponte era o genro dele, que eu acho que não sabia fazer curva nem no papel. Então, o que essa empresa fez? Ela construiu de Niterói para o Rio e do Rio para Niterói deixou justamente a curva aberta. Quando o ministro lá, o sogro do camarada, isso tudo em processo, hein, tá? Isso aí houve processo. Queria, para o genro ganhar as loas, o engenheiro é quem tinha as plantas. Quem sabia fazer cálculo estrutural dentro do mar, no Rio e na ponte de Niterói, era ele. E ele tinha deixado de propósito aberto. E aquilo ficou anos, era um vexame. Você passava, ficava até uma parte da Rio-Niterói, de um lado e de outro, e aquela coisa aberta. Porque até que se negociasse para que as plantas, que afinal foram feitas pela companhia que era a construtora das pontes, fossem entregues para que o outro ganhasse as loas, houve processos e indenizações. Aí sim, o cidadão ganhou as loas, mas ele não sabia fazer curvas. Na verdade, quem construiu a ponte em Niterói é uma empresa chamada EMEC, empresa de engenharia. Não foi o genro do tal ministro que já morreu, não vou falar o nome do homem, mas era uma vergonha isso. Bom, e depois das curvas, a gente agora... E inícios do cálculo diferencial, só a parte de interpretação geométrica. Também tratou com o conceito envolvente na geometria, diz-se da curva sobre a tangente de outra e interceptada, cortada. Não, de outra e interceptada de modo ortogonal, quer dizer, perpendicular pelas retas geradoras. Tangente quer dizer linha que toca a outra num ponto sem que ela seja cortada. Esse homem estudou tudo isso, gente, olha a data que o homem nasceu. Bom, foi introduzido por Huygens esse conceito envolvente. Muito bem. Também descobriu que a cicloide é a curva descrita por um ponto de círculo que gira sem deslizar
sobre uma reta fixa. Nós depois vamos ter que trabalhar com a nossa topologia feliz lá mais tarde. Eu estou botando isso tudo. É uma curva isocrônica, quer dizer, é sincrônica, é dentro do corte do tempo, não é diacrônica. Sabia por meio de Meissner que, apesar das afirmações onde é que eu vou ter o pedaço? De Galileu, o período de um pêndulo circular depende de sua amplitude. Então, Huygens demonstra matematicamente que para pequenas amplitudes em um pêndulo circular é aproximadamente isócrono, quer dizer, de duração igual, e que o real isocronismo é obtido por meio de um pêndulo cicloidal. Em astronomia, descobriu os anéis de Saturno e sua lua Titã, em homenagem ao seu trabalho. A sonda Cassini-Huygens foi batizada com o seu nome. Isso agora já com a cosmologia avançada. Discordava de vários aspectos da teoria sobre a luz e cores de Isaac Newton, que viveu de 1643 a 1727, que era baseada implicitamente numa concepção corpuscular para a luz. Corpuscular é uma teoria que defende a descontinuidade da matéria, da eletricidade e da energia. Eu disse para vocês que o Brian Greene dizia que o Newton era um vovozinho. Aliás, o Hawking era quem ocupava a cadeira que veio a ser do Newton. Esse homem também discutiu com o Newton durante muitos anos, mas ao contrário do que geralmente se acredita, suas teorias nunca tiveram uma disputa em grandes proporções, abafaram o caso. Depois, Galileu Galilei foi o primeiro a observar os anéis de Saturno, porém seu instrumento, que era um telescópio, daí o deboche do Lacan, não lhe permitiu identificar com clareza os anéis. Galileu acrescentava pelas imagens obtidas que Saturno, era um sistema planetário triplo, de 3 elementos. Huygens, com um telescópio, mais poderoso, pôde identificar os anéis e descobriu Titã, a maior lua de Saturno e a segunda maior do sistema solar, em 1655. Esse sim, eu fiz questão que vocês soubessem, porque os físicos não vão passar por ele nesses livrinhos que eu indiquei a vocês. Agora, como é que a experiência do relógio de Huygens, isso aí, por favor, está desenhado até para criança, tá? Então, eu parei, fiz essa parte, porque essa vocês têm que saber. A gente vai trabalhar com um monte de coisas aqui que eu acabei de falar, que o Lacan faz. Faz um negócio, desenha, faz umas curvas, marca o sujeito, passa por figuras topológicas, e a gente precisa desse Huygens aqui, tá? Mas não nessa historinha aí. Essa historinha vocês leem no livro.